aqui no Sansão, capítulo 2. Tudo igual na Vila Belmiro. O Santos abriu o placar com o Zé Rafael no primeiro tempo, mas o Caleri deixou tudo igual na segunda etapa, com assistência do Lucas Moura, que entrou no segundo tempo, Gustavinho. Aos poucos, o Lucas vem fazendo partidas melhores e vem ajudando o São Paulo no posto também, que era pro Lucas ser cobrado, né? Claro, o Lucas é um grande atleta, né? Mas mais um resultado, animicamente falando, ruim para o Santos, né? Exato. O Santos que está tentando escapar de vez ali do rebaixamento no Paulista e agora no Campeonato Brasileiro um empate jogando em casa. Enfim, o São Paulo não estava bem, né? Um jogo foi muito truncado aí, o Santos conseguiu abrir o placar com o Zé Rafael depois de um chute do Adonis Frias. O Zé Rafael ali, o goleiro Rafael foi muito mal, rebateu para o meio a bola ali, né, Isa? Olha esse gol perdido pelo Gabigol. E aí rebateu... Olha! Rebateu muito mal a bola o Rafael e aí acabou sobrando pro Zé Rafael. Um jogo que deixou um pouco a desejar. Te confesso que eu esperava mais de um clássico desse tamanho, né? Esperava que os clubes, tanto São Paulo quanto o Santos, se atirassem mais para o ataque, fossem um pouco mais agressivos, e senti um jogo muito truncado, um jogo de muitas faltas, né? Por diversas vezes o jogo foi paralisado aí, muitas faltas dos dois lados, e realmente o São Paulo, que era favorito, acabou não conseguindo mais um bom resultado, principalmente porque o São Paulo estava embalado, né, Isa? A confiança voltou, venceu o Flamengo, né, que é o time a ser batido aí esse ano, e também tinha vencido o Santos bem pelo Campeonato Paulista. Eu acho que agora, mais do que nunca, o Vojvoda começa a balançar bem, porque hoje ele tinha praticamente todo o grupo na mão, né, com exceção do Neymar, que ainda estava liberado, mas não foi relacionado para essa partida, deve jogar contra o Noroeste no final de semana pelo Campeonato Paulista. E aí o Vojvoda começa a balançar um pouquinho mais, viu, Isa? Porque realmente ele não está conseguindo dar um jeito nesse Santos. Vai precisar de um pouco mais de tempo para poder organizar essa bagunça aí que está principalmente defensivamente. O Santos também tem tomado muitos gols. Essa defesa aí de Zé Ivaldo e Adonis... O Zé Ivaldo não jogou hoje, né? Foi o Luan Pérez, mas Zé Ivaldo e Adonis Frias estava bem difícil aí para o Santos. O Santos vai ter que correr atrás de alguns nomes no mercado para poder fortalecer essa zaga. Situação complicada do Santos, o Vojvoda tá muito pressionado. Há chance, não vou falar que tinha chance, porque ainda não acabou o dia, ainda não acabou lá o dia no Santos, ainda vai ter coletiva, ainda tem chance do Vojvoda ser demitido, mas acho que não é essa a solução, Gustavinho. Não acho o trabalho dele excelente, longe disso, mas tem muita coisa errada no Santos e talvez o Vojvoda seja talvez o menos dos errados. Eu concordo muito com você, Isa. A torcida do Santos fez um protesto, inclusive, depois da derrota aqui no Morumbi para o São Paulo por 2-0. E tem muita gente já incomodada com o próprio Alexandre Matos, que hoje é o cara forte do futebol do Santos, né? Então, inclusive nessa semana saiu uma notícia dizendo que o Alexandre Matos poderia, inclusive, ser demitido, e os resultados não estão ajudando, Isa. Então, enfim, eu acho que tanto o Vojvoda quanto o Alexandre Matos estão nessa mira aí do torcedor e podem perder os cargos se o Santos realmente não tiver uma mudança de comportamento, se o Santos realmente não conseguir evoluir. Porque se você pegar o Santos no papel hoje, o Santos fez boas contratações, tem bons jogadores. Claro, tirando a parte da defesa, o Gabriel Brazão é um excelente goleiro, mas a parte principalmente dos zagueiros ali eu acho que falha demais. Então, o Santos precisa ter uma nova consciência, uma nova atitude. Vamos ver agora com a chegada do Neymar, com a volta do Neymar aos gramados no final de semana, se esse Santos aí evolui um pouco e aí vai dar um alívio, vai deixar o Vojvoda respirando aliviado e também o Alexandre Matos. Neymar vai voltar a jogar bola num domingo de carnaval?
Ah, eu acho que sim. Olha que coisa! Por isso que vai chover. Não, e eu vou te contar o porquê, Isa. O Neymar está muito focado, principalmente na Copa do Mundo, né? O Neymar precisa fazer bons jogos, precisa fazer boas atuações e precisa mais do que tudo isso, né? De constância, de regularidade. Então, ele precisa estar jogando os jogos. Não adianta ele jogar 3 jogos e ficar um de fora, até porque o Ancelotti já disse, eu quero o Neymar aqui, mas eu quero o Neymar 100%. Se ele tiver 80%, 70%, 60%, muito difícil de convocá-lo. Mas, enfim, eu acho que ele está trabalhando para isso e esse ano não vai pular carnaval, não vai curtir bloquinho. Eu acho que ele vai estar muito focado nessa... Tenho certeza que ele vai estar muito focado nessa Copa do Mundo. Espero. Agora o time do São Paulo, no fim, ficou bom o empate, né? Já venceu em casa o Flamengo, agora empata com o Santos na Vila. Teve que fazer algumas substituições, daqui a pouco a gente vai ver a tela de mudanças, porque não dá para jogar vários jogos com o mesmo time na temporada, e era isso que o São Paulo estava fazendo com o medo iminente do rebaixamento no Campeonato Paulista. Acho que esse medo já saiu um pouco de cena, mas agora o objetivo tem que ser o Brasileirão. Dava para vencer, mas também dava para ter perdido, então acho que o empate está de bom tamanho. Eu acho que na atual conjuntura, Isa, perdendo por 1-0, jogando na Vila Belmiro, claro que o torcedor são paulino estava esperando mais desse time, principalmente por conta das 2 últimas atuações, né? Pelo Paulista contra o Santos e pelo Brasileiro contra o Flamengo. Mas na atual conjuntura, claro que foi um bom empate, foi um bom resultado, um jogo fora de casa com o Santos, que parece, pelo menos, que nesse jogo foi melhor do que no jogo que teve no final de semana. Então, realmente, eu acho que foi um bom resultado para o São Paulo. Vamos conferir a tela com as mudanças dos 2 times. O Vojvoda tirou o Adonis Frias e pôs um João Basso. E que problema essa zaga do Santos, hein? Sempre quem tá no banco é a opção menos pior. Meio campo ele tirou o Gabriel Menino, colocou o Bom Tempo. Tirou o Zé Rafael, colocou o Miguelito. E lá na frente colocou o Rolheiser e o Lautaro Dias. E, Gustavinho, tanto de dinheiro que o Santos gastou, principalmente do meio para frente. O Rolheiser foi um jogador caro. O Lautaro foi caro. O Rony eu acho útil porque eu acho que ele chega para ser titular e a gente já sabe o que esperar do Rony. Mas esses 2, por exemplo, era melhor ou ter só trazido um ou nenhum e ter investido na zaga, num lateral melhor, não sei. Eu acho que o Santos, nesse ponto, pecou, contratou jogadores para várias posições, eu acho que está certo, tem que se reforçar, mas quando você tem um orçamento limitado, Isa, aí você precisa atacar e fazer contratações certeiras. Por exemplo, o próprio Mike é um caso ali, né? Ele tem contratou o Igor Vinícius e contratou o Mike. O Mike há muito tempo não faz bons jogos, né? Um cara que ganhou muitos títulos por onde passou, no Cruzeiro, no próprio Palmeiras, mas é um cara que não joga faz tempo. Então, por exemplo, eu não teria trazido o Mike para a lateral direita, né? De repente, contratou o Igor Vinícius, tentaria deixar esse espaço para subir algum moleque da base, né? Até porque o Santos também precisa vender jogadores. Tem o Robinho Júnior, que é muito bom jogador, o próprio Bom Tempo, né? O Gabriel Brazão, mas precisa trabalhar melhor esses moleques da base. Você vê que aí é praticamente todos os caras aí profissionais. Você não vê um moleque da base entrando. Então, acho que nesse ponto o Santos peca também. E por isso, Isa, que lá na frente faz falta, porque aí você acaba tendo uma folha inflada, você precisa gastar muita grana para salários, você gasta muita grana de contratações e aí você tira vagas dos moleques que você poderia trazer e botar na vitrine para futuras vendas e fazer um caixa, fazer uma grana ali para o Santos ter outras fontes de renda também. Com certeza. E aí do lado do São Paulo ele tira um zagueiro para colocar o Lucas Moura lá na frente, tira o Pablo Maia e coloca o Marcos Antônio, que hoje descansou um pouquinho, né, Gustavinho? Estava vindo de uma sequência grande. O Bobadilha saiu para a entrada do Luan. Será que ele vai recuperar o futebol do Luan? Colocou o Ferrarese no lugar do Mike para voltar o zagueiro lá atrás.
e coloca o Luciano, que também deu uma descansadinha hoje. Será que ele vai recuperar o Luan? Eu acredito que sim, o Luan é um jogador muito forte, né? Chuta muito bem de fora, fez um gol agora recente também. Então, eu acho um excelente jogador. E outra, é cria, é base do São Paulo, né? Acabou sendo emprestado, voltou agora, então tenho certeza que vai ser um jogador útil na temporada para o São Paulo. Agora, Pablo Maia e Bobadilla, eu acho que faltou, principalmente no primeiro tempo, a qualidade do Marcos Antônio. Porque quando o Marcos Antônio está nesse time, né? É muito diferente, Isa. Ele marca muito forte, é um jogador que chega firme nas bolas, é um jogador que ataca muito bem também e consegue criar. A criatividade ali, principalmente desse meio-campo do São Paulo, passa muito por esse jogador. Não é à toa que o Flamengo tentou e queria contratar esse jogador, né? O Luciano realmente precisava dar uma descansada. O Tapia, que fez 3 gols nessa temporada, não foi bem, não conseguiu ajudar ali o São Paulo, mas o São Paulo tem um bom time também, Isa. Precisa se organizar bem e eu acho que... tenho certeza, quando o Marcos Antônio não está, o São Paulo piora. Quando o Marcos Antônio está nesse meio de campo, o São Paulo consegue criar mais, chegar mais e brigar de igual para igual com clubes grandes. Não pode perder o Marcos Antônio de jeito nenhum, então, porque eu fui na coletiva do Crespo no último fim de semana e perguntei para ele se ele tinha medo ou ficaria preocupado com essas possibilidades do Marcos Antônio deixar o São Paulo e assinar com o Flamengo. E ele falou para mim, não, são coisas normais. Se eu sou o treinador do São Paulo, Gustavinho, eu falo, não sim, vende. Me preocupo e não estou disposto nem projetando uma venda do meu principal jogador. Eu acho que o Crespo, ele erra em algumas coletivas. Você vê na tua pergunta aí, eu acho que ele foi mal. Muito pragmático. E aí o jogador se sente desprestigiado. Fala, eu não sou importante aqui, eu vou embora. O treinador falou isso. Se tanto faz, né? Exatamente. Às vezes nem tanto faz, mas... E já a segunda vez nessa temporada que o Crespo vem dando bola fora, né? Outro dia ele pediu desculpa por conta de uma coletiva que ele disse que foi mal interpretado, mas ele não foi mal interpretado. Ele disse, olha, o São Paulo, ele disse com todas as palavras, o São Paulo vai brigar pelos 45 pontos para não ser rebaixado. Né? E o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro vencendo o Flamengo. Então, aí ele teve que pedir desculpas. Né? Mas essas declarações não caem legal, não repercutem legal nem entre os jogadores e muito menos entre os torcedores também, Isa. Vamos conferir o destaque do jogo com os nossos parceiros, o SofaScore. Calleri, ele, nota 7.9, 90 minutos, 1 gol, 4 finalizações, 1 no gol, 2 passes decisivos, 2 bolas recuperadas, 9 de 14 duelos ganhos, 2 faltas sofridas. É o K que voltou com tudo depois de uma lesão seríssima no passado no joelho. Ele se recuperou e tem feito gols importantes para o São Paulo. Vamos ver o que ele falou primeiro, Gustavinho, e aí depois você rasgue elogios ao Calleri. A verdade é que a gente faz um primeiro tempo bom. Estávamos bem encaixados, não pressionamos certo no gol. Era o chute do Frias. Zé Rafael pegou o rebote. Fomos de cabeça quente no intervalo, mas conseguimos empate jogando 10 metros para frente. Feliz por voltar a marcar, preciso evoluir fisicamente. Ainda não estou 100%. Um campo difícil e conseguimos 1 ponto. O Calleri é muito importante para esse time. Sempre foi, né? A segunda passagem do Calleri no São Paulo, né? A torcida costuma, né? Cantar, entoar o canto, toca no Calleri que é gol. E é isso, o Calleri voltou esse ano muito bem, são 3 gols nessa temporada e está mostrando por que é o principal atacante centroavante do São Paulo, né? Fez muita falta o ano passado quando se machucou, aí o André Silva acabou se machucando também, então o São Paulo ficou meio carente aí de atacantes. O Rian Francisco, que estava indo bem, moleque da base, também acabou machucando, né? O São Paulo teve lesões demais o ano passado, quase 70 lesões e claro que o Calleri é, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais experientes, né? Passa confiança para os outros jogadores e quem está jogando ao lado dele sabe que se tocar uma bola ali, ele chutou 4 ali, uma ele vai fazer, né? Teve chance, ele põe para dentro. Calleri é um excelente fazedor de gols.
Quem também falou depois da partida foi o Gabigol. Eu acho que o torcedor tem direito de protestar, claro que sem violência, mas tem todo o direito de protestar sobre o momento do clube. Hoje melhoramos, uma pena que não saímos com a vitória. Os dois times foram bem, o primeiro tempo nosso e o segundo deles. Com esse empenho poderemos fazer coisas melhores no campeonato. É isso, um ponto foi um ponto perdido, mas o Santos hoje mostrou pelo menos algo positivo e que pode levar o time até essa final do Brasileirão, que é só em dezembro. Eu acho difícil o Santos brigar por título de Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que ainda falta um pouco mais de elenco, como eu te falei ali, principalmente a defesa do Santos é muito problemática, mas eu tenho a mesma leitura do Gabriel. Eu acho que o time evoluiu um pouco, principalmente no primeiro tempo, foi realmente melhor do que o São Paulo, mas no segundo tempo deu uma queda, né? Principalmente sentir que fisicamente, talvez as trocas até do Vojvoda não foram as melhores, mas claro que o treinador tem esse entendimento que precisa girar o time, e você vê que para os dois lados, e nas duas partidas que a gente comentou, muitas mudanças, porque justamente é o início de temporada e os técnicos estão preocupados com o número de lesões. Por isso estão mexendo bastante nos times para deixar os jogadores em plena forma física antes de botar eles para jogar mais tempo. E aí o torcedor está preocupado, fez protesto, mas vou continuar aqui mantendo a minha opinião. Se a gente colocar esse time do Santos e comparar com outros elencos, o Santos pelo menos não fica entre os 4 piores. Não. Eu acho que então precisa jogar mais bola. Precisa jogar mais bola. É isso, mas Isa, chegou muita gente nova no Santos. Então, claro, vai demorar um pouquinho para um técnico organizar esse time, né? E um bom time começa sempre numa boa defesa. Então, tem um baita de um goleiro, o Santos, mas tem zagueiros que não correspondem à altura do Santos. Então, realmente precisa fazer algumas mudanças ou os jogadores precisam ter o comportamento de mudar. Olha, peraí, eu vou me colocar diferente, eu vou tentar dar o meu melhor. E esse papo tem que ter entre os jogadores, não só com o treinador, né? Os próprios jogadores precisam chegar lá e falar, galera, vamos se mexer aí, né? Vamos ter atenção, não vamos dar bobeira, não vamos falhar. Enfim, essas coisas acontecem, o Santos melhorou um pouco mais hoje, a expectativa é que melhore ainda mais nos próximos jogos. Agora, tem decisão importante, se não vencer no Campeonato Paulista, a situação vai ficar muito complicada para o Vojvoda. Não sei se ele termina o Paulista se não for classificado aí para as finais. Não, acho que classificado a situação do Santos é a mais difícil. Tá muito difícil. Nem sei se vale a pena ser classificado. Acho que se escapar do rebaixamento já é um presente. Até pensando em quantidade de jogos. Isa, você tem razão, mas... Porque acho que nem o São Paulo vai se classificar tão fácil assim. O São Paulo tem... mais chance. Tem mais chance, mas o Santos pega 2 concorrentes diretos, né? Ele pega o Velo Clube, né? E pega o Noroeste, já nesse final de semana, e pega o Velo Clube. Então, são 2 concorrentes diretos, porque a Ponte Preta já caiu. Então, tem só mais uma vaga aí para ir para a segunda divisão. E esses 3 times estão brigando. O Santos, particularmente, tem mais time que o Noroeste e, particularmente, tem muito mais time que o Velo Clube. O Vojvoda, na última coletiva, também reclamou, não reclamou oficialmente, mas espera mais reforços. Mas acho também muito difícil pela situação do Peixe. Não. E aí também acho que está na conta do treinador. Como você falou, os jogadores precisam ajudar. Mas não são todas as equipes do futebol brasileiro que tem uma dupla de zaga conhecida ou experiente. No caso do Palmeiras, Flamengo, ok, contratam já o cara grande e bom. Mas essas equipes do meio da tabela para baixo transformam-se zagueiros em bons. Sim, claro. Muitos clubes desses aí acabam achando bons jogadores. Mas, Isa, veja, o Santos investiu uma grana para trazer Gabriel Menino, investiu alguns milhões de reais para trazer o Rony. Então, o Santos está gastando
uma bala. Trouxe o Gabriel, o Gabigol. Tá certo que o Gabigol veio por empréstimo, mas tem salários altíssimos. Tem o Neymar também, que os salários são... Agora, eu acho que investiu-se muito do meio para frente e faltou justamente a parte da zaga. Esqueceram que precisam ter bons defensores ali, né? Enfim, e mais do que isso, jogadores experientes, né? Para dar aquela segurança para o time. Você tem jogadores experientes atrás que acabam passando confiança para os volantes, né? O cara sabe que se errar ali, se der um mole, tem atrás ali um zagueiro que vai chegar a porrada, que vai conseguir tirar a bola. Então, acho que falta isso, né? E quem sabe, eu acho difícil, mas senti que Zé Ivaldo e Adonis Frias ali não casou e realmente os dois estão com um pouco de dificuldade ali nessa parte defensiva do Santos. Vamos escutar o professor Hernan Crespo. Até mudar protagonistas, o nível de São Paulo é grande, então acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo, porque estamos bem, porque estamos alinhados, porque o grupo está forte e entendeu que tem que brigar e lutar. E depois, claramente, temos que jogar futebol, temos qualidade, a sensação. Aqui não é fácil pontuar, mas ao mesmo tempo a sensação é que talvez a gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista, mas está bem assim. Hernan, boa noite. No começo do ano passado, quando você ainda não estava aqui, o treinador era o Zubeldia, quando se projetava um São Paulo ideal, se falava num quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. O ideal ficou só na ideia por motivos que você sabe. O São Paulo que você idealiza, talvez, claro que o ano é longo, você vai rodar muito, mas o São Paulo que você idealiza passa por um quarteto com Marcos Antônio, Lucas, Caleri e Luciano, que atuou junto nesse segundo tempo? Eu aprendi aqui em São Paulo que o mundo ideal não existe. Tem que viver dia a dia. Neste momento, a escalação é esta. Neste momento, estamos muito contentes que aqueles como Caleri, que voltando a lesión está voltando, muy contento con Lucas, que está voltando, estamos esperando a André Silva, voltou Luan, devagarzinho a gente tenta de manter una línea, de manter una identidade e tentar fazer o melhor possível. Hernan, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Percebe-se um cuidado muito grande seu e da comissão nessa volta do Lucas. Alguns minutos, um pouquinho mais. No final de semana, meio tempo, já com o resultado em vantagem. Hoje, 35, 40, precisando reverter e ele participa diretamente. Quanto tempo você acha mais, pelo que você tem acompanhado, que o Lucas tem condição de ser a iniciar o jogo? Depende dele. Depende dele. Neste momento, para mim, neste momento, neste momento el campo fala. Lucas, vemos cosas interesantes. Claro, uno espera dele ainda muito mais, então ficamos tranquilos, ele tem que ficar tranquilo, que quando... Acho que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver quando Lucas já está para jogar 90 minutos ou quando Lucas vai ser Lucas. Estamos começando a ver señales, isso é muito importante. Crespo, boa noite, aqui na sua frente. Tudo bem? 15, que eles fizeram umas mudanças, entrou Lucas Moura, Luciano, tenían dos atacantes fuertes en el juego aéreo. Yo estaba pensando en alguna mudanza de parte nosa también defensiva, porque un momento que precisamos o puntos, ¿sí? Más iban 15 minutos, estábamos jugando aquí en la Vila. Y bueno, en ese momento o recibimos o empate. En resumo, un juego de Serie A muy disputado, ¿sí? Muy disputado, onde acho que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde
foi também igualada, mas eu gostei mais da primeira parte que da segunda. Em quanto a los disposicionamientos, a la disposição tática de Ochimi, teníamos un doble volante, Minino también es un volante más, equilibrar eso, también con un sistema de San Pablo que juega con una línea de 3, con 2 alas y 3 no medio, entonces eu quería eso, con Minino equilibrar, con Barreal ter un poco más de juego en ese sector y con Gabriel fluctuando y con la profundidad de Ronnie, ¿sí? Yo, en cuanto a la reunión, bueno, son cosas internas que yo, como treinador, siento a veces la necesidad de unir ao clube, principalmente a jugadores y a toda la gente que trabaja en o día a día. El club tiene que estar unido, ¿sí? En cuanto le respondo la tercera pregunta que vos hizo de análisis, hizo de la reunión y bueno, y la protesta. Eu cuando llegué aquí, eu llegué con el presidente, ¿sí? Con Alexandre Matos, ellos fueron, o que eu tenía, no sé si había tenido son un mes o menos de mi salida de Fortaleza y no pensaba en trabajar tan pronto, mas ellos mostraron, ¿sí? La seriedad que querían un Santos que se posicione de una manera estable, porque lembrar también que o Santos en los últimos años también no ha estado brigando acima en la tabla. Entonces ellos quisieron o falaron conmigo para eso también. Bueno, precisamos resultados, estamos en una situación muy complicada, mas también o precisamos ordenar o clube. Yo veo en ellos ese compromiso y esa seriedad también. Después son resultados de fútbol. Bueno, es así, más un orden económico, una credibilidad de afuera también. Cuando falo de eso, bueno, hay que conseguir, y eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a ser honestos, sinceros. Eu trabajo todo día y eu veo eso también de ellos, que cometen errores, deben cometer errores como lo cometo eu, como lo debe cometer vosés y todos. Mas tenemos que estar juntos. En la reunión esa, para simplificar, también es eso, estar juntos. No estamos en un momento para empezar a dividir. No hay que dividir. Bueno, hay que sumar. Y bueno, es eso. Y a mí también me cuesta, ¿me entiendes? A mí me gusta la vila del apoyo, la vila que yo tengo que responder a la vila también, al torcedor. Yo comprendo, torcedor quiere disfrutar también, y sí, porque bueno, más fútbol está muy igualado, la parte económica juega una fase muy importante en fútbol brasilero. Y bueno, también es conseguir eso, ¿sí? Lo que digo de verdad, lo que veo dentro de OCT, sí, bueno, las cosas están mejorando poco a poco, y el que trabaja ahí, por eso yo falé con todos, bueno, precisamos eso, y bueno, y sabemos que hay ruidos afuera, hay protestas afuera, mas si llevamos todas esas protestas de fuera para adentro, no sé si ayuda, ¿sí? Hacer autocrítica, falé con jugadores, falamos con el presidente, con Matos, bueno, hacer una autocrítica como personas razonables, ¿me entiendes? Que piensan, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? A ver, pero ¿en qué estamos fallando este año o en qué está fallando Santos en los últimos años? Entonces, eso también hay que hacerlo. Mas eu posso falar y vos también, eu comprendo que vos profesor, deja de falar de eso y consigue resultados, ¿sí? Bueno, más los resultados vienen también con un trabajo, con una organización, con una credibilidad, ¿sí? Eso a mi manera de ver, tiene que ser así, ¿sí? Después comprendo, torcedor, comprendo la pasión, comprendo las protestas. Eu quero una vila
con más fogo, ¿me entiende? Como, bueno, es eso, y vamos a recuperar y vamos a llamar nuevamente ao torcedor, ¿sí? Para sentir el apoyo deles também. Voivoda, tudo bem? Boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Queria aproveitar esse trecho final da tua resposta sobre resultados. Nesses primeiros 8 jogos do ano, você não tem repetido muitas escalações, muito pelo contrário, tem feito muitas mudanças. Sim. Hoje foram 5 em relação ao clássico do final de semana. E você citou até no começo da resposta em relação à análise, a pergunta do colega, sobre que depois das mudanças que o Crespo fez, né, desfez a linha de 3 zagueiros, reforçou mais o meio-campo, foi quando o Santos começou a ter mais dificuldade. Minha pergunta é a seguinte: você entende que hoje, se tratando de mercado, há necessidade de a contratação de novos jogadores para o meio de campo, que na minha visão o Santos é o setor que hoje tem mais dificuldade? Bueno, o diretoria está trabalhando nisso, junto com comissão técnica. Eu, como comissão, estou muito também enfocado no dia a dia, jogando cada 3 dias, mas estamos trabalhando en eso. Precisamos un elenco amplio para Brasileirao, Sudamericana, bueno, ahora está Paulistao, Copa Brasil, sabemos, o dificultades o calendario. Sabemos que tenemos jugadores, bueno, que no estaban disponibles hoy, que son jugadores importantes. Uno de ellos corresponde también a un medio campo. Hoy recuperamos a Bontempo. Vamos a recuperar pronto a Neymar, que es nosa bandera, y precisamos todo de él. Estamos recuperando a Tassiano, entonces, hoy, bueno, recuperamos a algunos jugadores, mas estamos continuamente atentos al mercado, ¿sí? Mas el mercado no es fácil tampoco, ¿sí? Yo sé que el nombre Santos, ¿sí? El nombre, y vos con una ligación, mire, yo ligo desde Santos, quiere venir, ¿me entiendes? Y eso acontecía, no sé, en 15 años atrás, sí, vos para Santos, porque es Santos. Ahora hay otras concurrencias, ¿sí? Entonces, o Santos continúa siendo, a mí cuando ligaron conmigo, también digo, es Santos, el escudo, es todo lo que, mas hay otras cosas también, y vamos a ser realistas en eso. Melhorou o espírito anímico do Vojvoda. Hoje o programa vai ser sobre anímico. Impressionante, Gustavinho, na derrota lá no Morumbi, o Vojvoda foi para a coletiva bravo, nervoso, muito estressado mesmo, falando com os olhos arregalados. E hoje ele conseguiu até dar um sorriso, hora ou outra. Acho que tem luz no fim do túnel para o Vojvoda e a culpa não está só nele. Não, definitivamente a culpa não é só dele. E eu acho que essa tranquilidade dele hoje na coletiva, Isa, é porque ele viu que o time melhorou. Se ele não tivesse visto essa melhora, muito provavelmente ele estaria bravo da mesma forma que a gente viu. Mas o Santos jogou melhor, a gente já tinha falado isso antes da coletiva dele aqui, parece que melhorou, né? Teve um colega até que perguntou, falou para ele, olha, o meio-campo do Santos, eu acho que é o setor que mais falta. Eu já não vejo assim. Eu acho que é a zaga e as laterais. Eu tenho certeza que é a zaga e as laterais também, acho que pode dar uma melhorada. O Igor Vinícius é bom jogador, o Vinícius Lira muito jovem ainda, né? O Mike está devendo futebol faz tempo. Então, eu acho sim que o sistema defensivo é onde está o maior problema do Santos hoje, né? Ele falou ali um pouco de contratações. Sobre o calendário, né, Gustavinho? Porque ano passado o Santos jogou só o Brasileirão. Só o Brasileirão. Esse ano a realidade é totalmente diferente, inclusive um Brasileirão junto com o Estadual, mais uma Copa do Brasil e mais uma Copa Sul-Americana. É isso, o calendário um pouco apertado e até por isso que ele falou, a gente precisa de um plantel maior, justamente para suprir o tanto de competições, né? Você não consegue escalar o mesmo time para todo jogo, então realmente vai ter um pouco de trabalho o Santos, precisa de mais algumas contratações, o grande problema é dinheiro curto. Como é que faz para contratar? Um monte de jogador ainda precisa resolver algumas posições. E aí o Santos investiu muita grana em alguns atletas, está precisando de outros, vai ter um pouco de dificuldade no mercado, mas vamos torcer para o Santos encontrar essas peças, né, Isa? E melhorar aí durante a temporada.